Olá, internet! Hoje esse vídeo vai ser em formato meio refletivo. Eu nunca sei se é refletivo ou reflexivo, mas vai ser estilo meio podcast, digamos assim, que é um assunto que eu tava pensando sobre esses dias. Então, se vocês quiserem deixar o vídeo rolando e fazerem as coisas de vocês, sintam-se à vontade, porque eu gosto muito de fazer isso com alguns certos vídeos e vai ser só eu aqui. Então vai ser só eu aqui falando. E, bom, se vocês quiserem ficar me olhando também, fiquem à vontade. Bom, ontem eu tava tomando banho e daí... Sabe quando tá tomando banho, daí tu consegue conectar todos os pontos de acontecimentos da tua vida e tu consegue ter uma conclusão sobre alguma coisa que tava te incomodando há muito tempo. Isso aconteceu ontem comigo, eu acho. E eu acho que compartilhar essa minha conclusão pode ajudar alguém. Se não ajudar, acontece. Mas, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande em dizer não para as pessoas. Eu tenho muita dificuldade em me impor e falar assim, não, essa é a minha opinião, nada vai mudar isso. E por exemplo, se eu tô discutindo alguma coisa com alguma pessoa que tem uma opinião muito marcada, muito forte, e eu sei que essa pessoa tá errada nessa coisa, porque eu tenho certeza que eu tô certa, eu prefiro deixar ela acreditando que ela tá certa do que eu entrar em conflito e, tipo, falar, não, tu tá errado, eu sei que eu tô certa. Tipo, raros momentos eu meio que tento botar minha opinião com força nas coisas, assim. E pra mim é muito difícil falar não. Eu tenho tratado isso muito na terapia, eu faço análise, se eu não me engano, vou em psicanalista. E a gente tem tentado entender o que acontece, tudo mais. E vários aspectos ultimamente têm me ajudado a dizer não para as pessoas. E isso está sendo muito bom para mim. Um dos primeiros problemas que eu vi em não saber dizer não para as pessoas foi eu perceber que eu ficava com raiva de quem me pedia algo e eu não sabia dizer não. Então, por exemplo, digamos, marquei pra ir em algum lugar e a pessoa decide o lugar que eu não gosto muito e daí eu fico tipo, tá, vamos. Daí a gente vai e eu fico braba porque não era um lugar que eu queria, mas eu também não falei que eu não queria ir. E tu fica pegando um ranço, assim, sabe? Tipo, e daí meio que analisando a minha vida, fazendo análise, tipo, numa profissional e até refletindo no banho, eu percebi que essa raiva, irritação, ranço que eu pegava das pessoas que eu não sabia dizer não, na verdade, era um ranço comigo mesma, porque eu não sabia dizer não. Louco, né? E, tipo, eu acabei percebendo que quando às vezes acontecia a mesma situação, tipo assim, alguém sugeria, sei lá, pra fazer alguma coisa que eu não tava afim, eu falava não, eu ficava tipo, tá, não fiz o que eu não queria, e agora eu tô leve e eu não tô acumulando nenhum sentimento ruim por nada, porque eu consegui falar não e eu fiz o que eu queria. Eu tô numa fase da minha vida que eu tô topando muitas coisas. Eu gosto de novas aventuras, novos programas. Tipo, ai, vamos lá comer lixo no meio da praça. Eu tô dentro, tipo, eu gosto de descobrir coisas novas. Mas, às vezes, eu realmente não quero fazer. E eu vou lá e faço, que eu penso assim, vou ser parceira. E às vezes eu acabo, né, me intoxicando com isso. E a culpa é totalmente minha. Não é de quem tá ali propondo coisas que eu não sei falar não, sabe? Não é culpa das outras pessoas. Outra coisa, assim, tipo, o exemplo que eu tô dando é ir em lugares. Mas tem, tipo, 1 milhão de coisas que podem acarretar eu não consegui falar não. Por exemplo, uma vez eu conheci uma pessoa que me conseguiu um monte de trabalhos. Tipo, era uma pessoa que me indicava, porque eu sou designer freelancer, além de tudo que eu faço. Então, tipo, essa pessoa me indicava pra muitos clientes e tal. E um dia, essa pessoa queria me dar uma assessoria coach. E seria meio que pago, e seria uma palhinha. E eu fiquei muito... eu não queria fazer. Não era uma coisa que me interessava, não era uma coisa que eu queria pagar, sentia que eu devia algo pra ela. E no fim das contas, eu fiquei acumulando uma raiva dessa pessoa por semanas.
E eu ficava assim, não, ela fez isso pra me induzir. Ela fez isso porque ela sabia que eu não ia saber dizer não. E agora eu vou ter que ter essa coisa, não sei o quê. E, tipo, na verdade eu poderia ter falado não já desde o início. E eu não teria sentido nenhum sentimento ruim pela pessoa. Eu comecei a dizer que a pessoa era, tipo, não, ela sabia que eu não sei dizer não. Tipo, ela nem conhece a minha vida, sabe? E eu falei que eu ia topar. Eu fiquei 2 semanas ali construindo aquela sensação ruim dentro de mim. E depois eu só falei, não vai dar porque eu tô sem dinheiro e eu não quero perder o teu tempo. Se tu vier aqui e me dar uma palhinha do que tu faz, eu não vou poder fazer depois. Eu não quero que tu perca tempo vindo aqui. E ela falou, tá, beleza. E eu fiquei tipo, oh meu Deus, que louco. Tipo, era só ter falado não desde o início e foi muito libertador, assim. É óbvio que eu ainda tenho muita dificuldade em falar não, mas eu fui vendo que não é tão difícil e a gente se liberta, meio que, sei lá. Mas tipo, outra coisa, assim, que eu tento muito equilibrar na minha vida é porque eu acho que eu sempre tive muito medo das coisas. Eu sempre passei por um momento da minha vida sem viver muito. Então eu tô dizendo muito sim pra novas aventuras, sabe? E às vezes eu vou gostar, às vezes eu não vou gostar. E eu não quero, tipo, falando isso. Não quero dizer que as pessoas têm que ficar falando não pra tudo, porque a gente vai acabar deixando de viver. Mas as coisas que a gente realmente sabe que não quer, falam não, sabe? E às vezes também não é tão ruim. Mas enfim. Eu acho que esse é o meu pensamento. E se não for tão ruim? Eu vou lá, me irrito e tudo mais. Outro ponto sobre esse assunto que acabou abrindo muito meus olhos. Tem um podcast muito bom da Oprah. Quem me indicou esse podcast X foi a Letícia, uma amiga minha. E é um podcast sobre como a gente controla nossos pensamentos. É muito legal. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês ouvirem e tudo mais. Esse podcast fala sobre a gente às vezes não acreditar nos nossos pensamentos, mas não é o assunto de hoje, mas ele fala muito sobre respeito e fala como a gente deixa os outros nos desrespeitarem. Eu acho que tem tudo a ver com isso. Elas comentam que a Oprah se sentia muito desrespeitada na família dela, porque ela era a pessoa com maior poder aquisitivo, ela tinha mais dinheiro, então as pessoas viam ela como um bank account, né? Tipo, um banco. E as pessoas iam, tipo, Oprah precisa de dinheiro. E ela ficava, tipo, olha o interesseiro aí. Ela dava o dinheiro e ficava, tipo, nossa, essa pessoa não me respeita. E daí a entrevistada falou, mas quando tu tá dando o dinheiro sem ter vontade, tu não tá dando dinheiro de coração, tu tá dando porque a pessoa está, entre aspas, te desrespeitando. Ao dar o dinheiro, tu tá se desrespeitando. Ou seja, tu tá permitindo que ela te desrespeite. Então, quando a gente faz uma coisa que a gente não quer pra agradar outra pessoa e tu se sente desrespeitado pela outra pessoa, na verdade, tu que tá se desrespeitando. Às vezes eu acho que dá pra super a gente ceder pra vida, tipo, ceder, fazer coisas que a gente não tá muito afim, mas ter consciência disso e não achar e não botar a culpa nos outros. Agora tá passando um carro de som aqui do lado, de botijão de gases. E eu acho que eu perdi o raciocínio, mas eu acho que eu falei o que eu queria falar. Agora, indo pro último ponto, que foi o ponto que me conectou de todas as formas. É uma coisa que eu tenho falado muito na análise. E ontem no banho caiu a ficha e eu percebi uma coisa. Ao fazendo suspense. Tá, temos o ponto não nos desrespeitar e falar não. Tem o ponto falar não pra gente não sentir raiva de nós mesmos e projetar nos outros essa sensação ruim. E tentar projetar nos outros as nossas fraquezas de, tipo, não conseguir se impor. E por fim, uma coisa que talvez não tenha muito a ver com isso, que é a questão, o que eu quero pra minha vida e o que eu não quero pra minha vida. Por exemplo, às vezes eu não sei o que eu quero. E quando a gente não sabe o que a gente quer, como a gente vai falar não? Ou sim pras aventuras. Por exemplo, essa semana eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Tive que tomar uma decisão que foi horrível. Mas eu tomei essa decisão, eu tinha certeza dessa decisão. E quando eu fui fazer
isso, eu não quero comentar agora sobre o que é, mas quando eu fui falar o que eu tinha que falar, pra mim foi muito difícil porque eu não gostei da situação, mas foi fácil me impor e foi fácil dar meu ponto e foi fácil não ceder, porque eu tinha certeza do que eu queria. Tipo, eu tinha certeza da minha decisão e quando eu fui questionada, eu soube argumentar, enfim, eu consegui me impor, consegui argumentar, porque eu tinha certeza do que eu queria. E eu percebi que eu tenho poucas certezas na minha vida. Então, tipo, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu vou fazer aquilo. Então, como eu vou conseguir falar um não com certeza se eu não sei o que eu quero pra minha vida? Como é que eu vou, tipo, digamos, terminar um relacionamento e falar basta se eu não tenho certeza se é isso que eu quero? E eu percebi que eu preciso tomar mais as rédeas da minha vida. Às vezes eu acho que eu vivo muito pelo que os outros acham que é o certo pra mim ou que os outros acham que eu quero. E daí eu acabo não conseguindo fazer, tipo, a minha história, assim, nossa, clichêzona. Mas tipo, como eu vou tomar minhas decisões se, né? Eu tô falando meia hora a mesma coisa. Mas gente, daí ontem eu tava no banho e daí eu tava pensando por que eu consegui até com uma certa facilidade me impor. Daí eu fiquei tipo, não é porque eu sabia o que eu queria. E daí eu já pensei, bingo, eu preciso ver o que eu quero. Bom, eu acho que é isto sobre o vídeo de hoje. Eu já tava um tempão querendo falar sobre essa minha dificuldade, mas eu não sabia muito bem como entrar nesse assunto. Eu ainda tenho muita dificuldade em falar não, mas eu percebi que quando eu realmente sei que eu não quero isso, eu falo não vai acontecer porque eu sei que eu não quero. Então, é isso, assim, eu acho que eu precisava pôr isso pra fora. Eu não queria perder esse raciocínio. Eu preciso desse vídeo, talvez algum dia vai me ajudar em algum momento da minha vida. E espero que ajude alguém também. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Se eu tiver outro assunto parecido, voltarei falando. É isso. Paz, fiquem bem. Tchau.